Всем привет, добро пожаловать! Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez a quarta etapa, finalmente, a etapa de acabamento. Eu queria parabenizar vocês mais uma vez por ter chegado até aqui na última etapa. Agora vocês já estão quase com o guia completo aqui de estudos e vão conseguir aprender russo de forma definitiva, ok? Lembrando aqui a nossa analogia da casa, a gente passou pela etapa de planejamento, que foi a primeira etapa, e depois veio a etapa de fundação, depois a etapa de construção, e agora que você já tem uma casa praticamente pronta, né? Vem a etapa de acabamento, onde você vai poder colocar o telhado, vai poder decorar algumas coisas, pintar as paredes e colocar ali a casa do jeitinho que você gosta, né? E, galera, eu tenho uma filosofia de estudos que eu carrego comigo, que é o seguinte: só fracassa quem desiste, ok? Então, se você não desistiu, se você está aqui comigo até agora, você já tem praticamente 50% aí de garantia de que você vai aprender russo. Porque as pessoas que desistiram não vão aprender russo e não tem jeito, não tem o que fazer. Mas você que está se mostrando ser uma pessoa bem dedicada, já conseguiu cumprir aí 50% do processo, né? 50% do esforço que você precisa fazer para aprender russo. Então, o simples fato de você não desistir, de você se dedicar ali aos estudos, a aprender a como estudar, faz você uma pessoa especial, tá? Então só fracassa quem desiste, e também o burro esforçado tem resultado no longo prazo, né? As pessoas pensam: ah, mas eu sou burro, eu não tenho inteligência, eu acho que eu não sei o suficiente, eu tenho algum tipo de dificuldade, né? É muito comum isso, eu tenho dificuldade para aprender. Olha só, o burro esforçado tem resultado no longo prazo. Então, por mais que você ache que você não tem o que é necessário para aprender russo, você vai conseguir aprender russo se você se esforçar, tá? É claro, no longo prazo. Então não existe essa ideia de que russo é só para um certo tipo de pessoa e esse outro tipo de pessoa aqui não vai conseguir aprender, ok? Então já tiramos aí essa objeção que todos nós temos e vamos começar agora o conteúdo dessa aula. Então vamos lá, quarta etapa, etapa de acabamento. Sua casa já está construída e agora você pode pintar, decorar e tapar os buracos que foram passando ao longo do tempo nessa jornada, né? A gente sabe que quando você vai estudando russo, por mais que você já seja um estudante avançado ou então fluente mesmo, sempre vai ter uns buraquinhos ali que passaram, né? Umas falhinhas que ficaram aí ao longo do caminho. E aqui na etapa de acabamento é a hora de consertar esses errinhos, né? Aqui a gente está falando do pessoal que quer aprender russo de verdade, que quer chegar aí acima do nível avançado, né? Para vocês que querem isso, a etapa de acabamento vai ser essencial. Então, o primeiro passo da etapa de acabamento é você escutar, ler e aumentar o vocabulário constantemente. Você viu que em todas as etapas, isso aqui foi crucial, né? Aumentar o vocabulário, ler e escutar constantemente, isso é uma coisa que você tem que fazer independentemente da etapa em que você se encontra. É uma coisa que todo mundo tem que fazer, não importa o nível da pessoa. Pode ser iniciante, intermediário, avançado, fluente, não importa o seu nível, é uma coisa que você tem que continuar fazendo, senão você esquece tudo, né? Aprender russo e qualquer outra língua é uma coisa constante, é uma coisa que está em movimento o tempo inteiro. Se você para de ter contato com a língua russa, se você para de viver a língua russa no seu dia a dia, se você para de ler, se você para de ouvir, de assistir coisas em russo, de conversar com pessoas, você vai esquecendo a língua aos pouquinhos, né? Então, escutar, ler e aumentar o vocabulário é uma coisa aí que tem em todas as etapas, tá? E aqui na etapa de acabamento é a mesma coisa, você vai ter que continuar fazendo isso aqui. Não precisa fazer assim 2 horas, 3 horas por dia. Se você passar ali 30 minutos, 1 hora por dia em contato com a língua, tudo bem, tá? Às vezes vão ter dias em que você não vai poder ter esse contato com a língua, né? Então você, por exemplo, digamos que hoje é segunda-feira. Segunda-feira você passa aí 30 minutos em contato com a língua, ou então 1 hora, ou 2 horas, depende, né? Terça-feira você, por algum motivo, não pôde passar tempo com a língua, então tudo bem, né? Você não passou tempo com a língua. Já na quarta-feira você retorna. Mas aqui o importante é você não passar mais de um dia seguido sem ter contato com a língua, né? Senão seu cérebro ele começa a esquecer e ele vai julgar a língua russa como sendo não importante para ele, né? E quando o seu cérebro percebe que algo não é importante para ele, ele esquece esse algo. Ele só quer lembrar daquilo que é importante. Então, isso aí é muito importante, tá? Contato com a língua. E agora, o segundo passo da etapa de acabamento é você falar e escrever com consistência. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Vamos lá. A gente viu que nas etapas anteriores, a gente não falou e não escreveu. Isso foi de propósito, porque o idioma russo é aprendido quando você
quando você adiciona informação à sua mente, né? Quando você está lendo, quando você está ouvindo, quando você está observando as pessoas falarem e escreverem, né, também, isso aí é o aprendizado. Esse é o verdadeiro aprendizado. Já quando você fala e quando você escreve, você não está aprendendo, você está praticando aquilo que você já sabe. E para você praticar o que você já sabe, você precisa saber alguma coisa, né? É por isso que eu não sou fã da ideia de começar a falar russo desde o primeiro dia de estudos, né? Você começou a aprender russo hoje, já começa falando russo, já começa tentando se comunicar. Eu não sou muito fã disso, porque você não tem nenhum tipo de repertório na sua mente, você não tem palavras para usar. Como é que você vai falar sem palavras? Então primeiro você entende, depois você fala, ok? E aqui na etapa de acabamento vai ser a etapa em que você vai precisar fazer isso. E você vai perceber que vai ser muito mais fácil, né? Quando você já tem um vocabulário bem amplo, quando você já sabe um montão de palavras, quando você já lê qualquer coisa em russo sem muitas dificuldades, quando você ouve vídeos, ouve podcasts, rádios, filmes e séries em russo, você ouve as pessoas falando russo e você entende bem, falar vai ser moleza, falar vai ser molezinha. Por quê? Porque o idioma já está ali no seu cérebro, ele já está ali guardado. A sua única tarefa agora é colocar para fora e praticar, né? Claro, para você aprender a falar, você tem que falar, mas a compreensão do idioma, né, o entendimento daquilo que as pessoas, daquilo que você lê, daquilo que você escuta, é um pré-requisito, ok? Escutar e entender aquilo que você está escutando, ler e entender aquilo que você está lendo, é um pré-requisito para falar e escrever bem. Então, se você não tem esse pré-requisito, não tem o que fazer, você não vai conseguir escrever e falar bem. É por isso que aqui, e somente aqui na etapa de acabamento, a gente vai começar a falar e a escrever. E eu vou recomendar para vocês alguns aplicativos e sites para você procurar nativos para praticar a língua russa, beleza? Então, esse aqui foi o passo 2, certo? Agora estamos aqui no passo 3, onde você vai começar a estudar russo em russo. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante e que muitos brasileiros não sabem, né? As pessoas acham que para aprender russo, elas vão ter que continuar estudando russo a vida inteira, mas não é bem assim. Uma vez que você já tem um bom russo, aqui na etapa de acabamento, por exemplo, você tem que se desfazer do português. Você não pode depender do português sua vida inteira. Se você quer falar russo tão bem quanto um russo, é claro que isso aí é um objetivo um pouco distante, né? Mas esse deve ser o seu objetivo. Você deve querer falar russo como os russos falam, né? Senão eles não te entendem. Enfim, esse deve ser o objetivo da pessoa se você quiser ir longe. Então, para você falar russo como se você fosse um russo, você precisa aprender russo como os russos aprendem, ok? Então, os russos não aprendem russo, né, o próprio idioma deles, através do inglês, ou então através do português. Eles aprendem russo através do próprio russo. Então, as pessoas me perguntam, Thiago, como foi que você atingiu um alto nível de russo morando no Brasil, sem ter viajado para a Rússia, é claro, e também estudando sozinho pela internet? Galera, isso aqui foi um dos principais motivos. É estudar russo em russo, é tirar o português, tirar a tradução. Agora você já tem a construção necessária, né? Você já passou aí pela fundação, pela construção também. Agora você tem a base necessária para entender uma explicação em russo, para entender um conceito gramatical em russo mesmo, para entender o que o professor dando aula de russo em russo. Você tem uma base para fazer isso, então não vai ser difícil. Não é uma coisa além, né, que está além da sua capacidade. Agora você já consegue porque você está na etapa de acabamento, tá? Então vocês vão fazer aí essa transição de parar de estudar russo em português e vai começar a estudar russo em russo mesmo. E eu vou recomendar também aqui nesse vídeo alguns canais do YouTube e sites para vocês encontrarem aulas de russo em russo, tá? Professores russos nativos dando aulas de russo para vocês. Essa dica aqui é matadora, pessoal, ok? Muito matadora. E agora estamos aqui no quarto passo, certo? Deixa eu só configurar isso aqui certinho. Bom, esse aqui é o quarto passo. Se aprofundar um pouco mais na gramática. A gente viu que aqui no nosso guia, o foco não é gramática, tá? O foco não é gramática, o foco é muito vocabulário, entender aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Mas aqui, na etapa de acabamento, você pode se aprofundar na gramática o quanto que você quiser, tá? Se você é fã de gramática aí, se você quer aprender gramática, vai lá. Só que isso aqui é opcional. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre você aprender o idioma russo e você aprender a gramática do idioma russo. Quem aqui nunca encontrou uma pessoa que sabe tudo sobre gramática? Sabe tudo. Você pergunta para ela, ela te dá a resposta ali na lata. Ela sabe tudo, ela faz ali os testes e as provas, tira uma nota alta, ela mostra para o professor que ela sabe, só que tem um porém.
apesar dela ter o conhecimento teórico, quando ela lê alguma coisa em russo, ou então quando o russo fala alguma coisa para ela, para essa pessoa, ela não entende nada. Então ela não consegue aplicar a gramática que ela sabe, a teoria que ela sabe na prática. E pior ainda, quando ela está conversando com alguém em russo, ela não sabe usar as regras que ela memorizou. Então é uma diferença enorme entre você saber a língua russa em si e você saber sobre a língua russa. Você saber a língua russa em si significa que você entende o que você lê, o que você escuta e você consegue se comunicar também. Já saber sobre a língua russa significa que você sabe tudo sobre a gramática, sabe as explicações, por exemplo. Se eu te perguntar aqui um conceito gramatical, você sabe me explicar, porém, você não sabe usar o que você acabou de me explicar na prática. Então, é uma diferença enorme entre saber o idioma russo e saber sobre o idioma russo, ok? Então, aqui o meu objetivo é ensinar você russo. Eu não quero te ensinar sobre o idioma russo, tá? E tem como sim, é realmente possível você aprender a gramática sem estudar a gramática. Aprender a gramática de forma natural. Como? Com exposição ao idioma. A mera exposição ao idioma resolverá 90% dos seus problemas, né? Contanto que você leia muito, você escute muito, o seu cérebro ele vai captando ali as nuances, ele vai reconhecendo os padrões. Os padrões são o quê? São as gramáticas, tá? São as regras gramaticais. E quando você tem exposição ao idioma e o seu cérebro vai captando esses padrões, ele vai internalizando também. Então você fala aquilo que você ouve. Se uma pessoa falou de uma certa forma, o seu cérebro vai reconhecer aquela forma e ele vai repetir. Como se fosse imitação mesmo. Ele vai imitar o que ele já ouviu uma pessoa falar, né? Um nativo falar. Ou seja, quando você imita uma pessoa falar, você imita exatamente a forma como ela falou, incluída ali a gramática, né? Então você tá lá lendo, tá ouvindo, você vai vendo como os russos falam na prática, o seu cérebro vai internalizando tudo isso, e aí quando você precisar falar, você vai falar exatamente igual, tá? E é claro, isso leva tempo, não é assim, em um mês que isso vai acontecer. É 1 ano, 2 anos, enfim, o tempo normal que leva para a pessoa aprender uma língua, ok? Então, se aprofundar na gramática é uma coisa opcional. É bom fazer, né? É sempre bom fazer ali. Tem coisa que você não entende de forma natural, né? Somente com exposição, como eu falei aqui. Tem coisa que realmente você precisa de uma explicação. Eu falei aqui que a mera exposição ao idioma te dá 90% dos resultados que você espera, certo? Só que ainda tem 10% aí faltando. Então você pode complementar com gramática se você quiser, ok? Então a hora da gramática é agora. Agora que você já sabe a língua russa, você pode começar a estudar gramática. Se você parar para observar nós mesmos, né, aqui no Brasil. Quando você nasce, ninguém pega uma tabela gramatical e começa ali a te ensinar, começa a empurrar a gramática em você. Não, você vai aprendendo o idioma de forma natural, como todo mundo aprende. Depois ali, quando você já está um pouquinho mais velho, você vai para a escola. E na escola, a pessoa começa a te ensinar um pouco de gramática, né? Observe bem que quando você vai para a escola, você já sabe português. E a pessoa tá te explicando a gramática da língua portuguesa em português. Ou seja, a melhor forma de aprender a gramática é essa. Então você vai começar a estudar a gramática russa em russo mesmo. Você já vai ter a base para isso, já vai ter a construção para isso, então você consegue fazer isso também. E agora, o nosso quinto passo aqui da etapa de acabamento é você estudar menos e viver mais o idioma. Certo? Então, pessoal, tem muitas pessoas que são presas ao estudo. Elas gostam de estudar. Eu não tenho nada contra. Normal, a pessoa gosta de estudar, ela estuda, beleza? Só que quando você quer ficar muito bom em uma língua, chega uma etapa, né? Chega um momento ali que você tem que parar de estudar, cara. Você tem que viver mais a língua. A pessoa só estuda, ela faz as aulas particulares, ela faz cursos de russo, ela compra livros didáticos, ela faz tudo, ela estuda o idioma. Só que ela não vive o idioma. Então, aqui nessa etapa, chegou a hora de estudar menos e viver mais. Eu não estou dizendo que estudar é errado, eu não estou dizendo que você vai parar 100% de estudar. Não, você vai estudar menos, vai continuar estudando, mas vai estudar menos. E o seu foco principal vai ser viver o idioma, tá? Viver o idioma significa o quê? Significa, tudo aquilo que você faz em português, você vai começar a fazer em russo. Ponto, é só isso. Então, o que você faz em português? Você assiste televisão em português? Bom, então agora comece a assistir televisão em russo. Se você não tem televisão em russo em casa, assiste o YouTube em russo, assiste filmes em russo, é a mesma coisa que televisão. Se você ouve podcasts em português, comece a ouvir em russo também. Se você lê livros em português, comece a ler livros em russo, né? Assim, você pega sabe aquele tema que você ama, aquele tema que você gosta muito, que você lê vários livros sobre em português? Comece a ler livros sobre o mesmo tema, só que agora em russo, ok? Se você gosta muito de conversar,
conversa em russo agora, vai fazer uns amigos em russo. Se você tem condições de viajar, se você gosta, se você quer, faz uma viagem para a Rússia. O que tem, né? Por que não? Então, as coisas que você faz em português, você vai começar a fazer em russo. Se você gosta de escrever, tenta escrever agora em russo, né? Se você gosta de anotar aí seus pensamentos, anota em russo. Então, você vai começar a viver a língua russa no seu dia a dia, tá? É isso aí. Então, estudar um pouco menos e viver um pouco mais. Então, pessoal, esses foram os 5 passos da etapa de acabamento, tá? Que é a última etapa. Agora, eu quero recomendar para vocês aqui alguns recursos para vocês aplicarem essa etapa. E aqui a grande novidade dessa etapa é que agora você vai começar a falar e escrever. E galera, falar e escrever não tem segredo, tá? Qual é o segredo para falar e escrever? O primeiro é você, claro, entender o idioma, porque você só fala o que você entende. Então, se você já entende, você já está apto a começar a falar e escrever. E o segundo segredo é você fazer isso com consistência, né? Como está escrito aqui. Ou seja, se você quiser ficar bom em falar e escrever russo, você precisa fazer isso com uma frequência muito alta. Não dá para fazer uma vez por semana e depois, pronto, você passa um mês sem fazer, ok? Por exemplo, você fala russo, você pratica o seu russo na terça-feira e depois você só pratica o russo novamente no sábado, ou então no domingo, ou então na próxima terça. Para você falar russo bem, isso é um hábito, tá? É um hábito. E, claro, hábitos são desenvolvidos quando você faz aquela tarefa todos os dias. Então, para você falar e escrever russo bem, tem que fazer todo dia, tá? Todo dia um pouquinho aí. E não precisa ser muito também. Pode ser 15 minutos, 20 minutos de fala diária. Ou então, assim, dia sim, dia não, né? Como eu falei, é muito importante que você não passe 2 dias seguidos sem fazer essa tarefa. Qualquer tarefa, seja aprender vocabulário, seja falar russo. Se você passar 2 dias seguidos sem fazer, aí já complica um pouco e você vai aprender um pouco de forma um pouco mais lenta. Se você não tem nenhum problema em aprender de forma um pouco mais lenta, então tudo bem. Mas se você quer aprender rápido, então é bom que você não passe 2 dias seguidos sem fazer essa tarefa, né? Sem aprender vocabulário, ou então sem falar e escrever russo. Então, para falar e escrever, não tem segredo, é só você falar e escrever. E quanto maior for a frequência, melhor você vai aprender. Não tem segredo, é só isso mesmo. Ok? Então vamos lá, vou recomendar aqui para vocês alguns recursos para vocês praticarem a fala e a escrita. Isso aqui, pessoal, é o Facebook russo, tá? A minha primeira recomendação é o Facebook russo. Os russos, por incrível que pareça, eles têm as próprias plataformas dele, né? Nós aqui no Brasil e no restante do mundo temos o Facebook. Na Rússia, eles têm o VK, ou então o Vkontakte, ok? E é a rede social mais popular na Rússia. Você vai entrar aqui no Vkontakte, ó, você vai entrar aqui no Facebook russo, só tem russo, tem alguns estrangeiros também, mas assim, sei lá, acho que 90% deve ser tudo russo. Eu, particularmente, só vejo postagens de russos aqui. Adiciono aqui meus amigos russos, eu curto algumas páginas em russo, para o pessoal ficar ali publicando, eu ficar lendo as coisas ali em russo, vou vendo ali os comentários dos russos, vou fazendo amigos, então é muito bom, tá? Você pode usar aqui o Facebook russo. Eu vou até entrar aqui na minha conta para vocês verem como ele é. Então, essa aqui é a minha conta. Você vai criar uma conta lá, né? Você vai entrar aí no link que eu vou deixar aqui na descrição, vai criar uma conta, vai entrar aqui no seu Facebook russo. E aqui, ó, tudo em russo. Tem como mudar o idioma aqui, tá? Tem como colocar isso aqui em português, em inglês, mas eu deixo em russo, né? O objetivo aqui é imersão. É você ter contato com a língua. Então, deixa tudo em russo. E aqui, ó, você vai descendo, tem as postagens do pessoal. Você vai curtir as páginas do seu interesse. Aí vai aparecer aqui as postagens. Tem capoeira na Rússia, por incrível que pareça, tem muita capoeira na Rússia. Eu sigo aqui umas páginas de capoeira, né? Porque eu fazia capoeira. Então eu gosto de ver isso aqui. Aqui tem páginas sobre alguns fatos interessantes, ó. Beleza? Então é como se fosse o Facebook normal, só que aqui é a versão russa, tá? Tem essa página aqui, ó, que eu recomendo bastante. Я люблю русский язык. Eu amo a língua russa. Isso aqui é tudo sobre a língua russa, tá? São postagens relacionadas à língua russa. O pessoal que está aqui gosta, né? São russos que gostam da própria língua deles, que estudam, né? Que escrevem, que dão aulas de russo. Então, você pode curtir aqui essa página para você ver a publicação deles, né? As publicações deles. E aqui também, ó, tem os comentários aqui, ó. Você pode compartilhar. É a mesma coisa do Facebook, galera. É exatamente a mesma coisa. E aqui tem os comentários dos russos, ó. Você pode ver como eles falam. Pode adicionar os russos aqui, pode fazer amizade com eles, beleza? Isso aqui, por exemplo, ó, tem um russo aqui. Aqui no Facebook russo, uma coisa também que eu gosto bastante é que tem uma seção aqui em cima, ó. Tá vendo isso aqui?
Isso aqui é música. Você pode ouvir música em russo enquanto você mexe no próprio Facebook russo, tá? Então é como se fosse um 2 em 1, é como se fosse um Spotify e um Facebook ao mesmo tempo. Aqui, ó, eu adicionei várias músicas minhas aqui, que eu gosto de ouvir. Então você pode colocar aqui para tocar música, vai ouvindo a música, pode baixar a música, pode ver músicas semelhantes à música que você está ouvindo, né? O próprio Vkontakte vai te recomendar mais músicas. Você pode também ouvir as músicas da playlist de seus amigos. Então, cara, isso aqui é super completo. Você pode fazer muitas coisas aqui, então eu recomendo que você venha aqui dar uma olhada, certo? E agora, a segunda recomendação que eu tenho de aplicativo para você falar russo e praticar russo com os russos é o Lingby, tá? E esses aplicativos aqui que eu estou recomendando para vocês, eu não sei se eles vão existir para sempre. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eles existem. Mas se eles deixarem de existir, então não posso fazer nada. A gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários desse vídeo, eu posso te recomendar um outro aplicativo. Mas por enquanto, esse aplicativo aqui existe, é o Lingby, e você pode usar ele para ligar para nativos, tá? É um aplicativo que você ajuda as pessoas, você pratica português com as pessoas, né? Você pratica o seu idioma nativo, ou então o idioma que você sabe muito bem com as pessoas, e as pessoas praticam o idioma delas com você. No nosso caso aqui, nós vamos ajudar alguém a praticar português e essa pessoa vai ajudar a gente a praticar russo. Não funciona só com russo e português, pode ser qualquer idioma mesmo, mas é muito bom, eu recomendo bastante, tá? Vou colocar aqui um link na descrição desse vídeo, beleza? Então, esse aqui foi o Lingby. E agora, mais uma recomendação é o Tandem, ok? Tandem ou então Tandem, as pessoas pronunciam de forma diferente. Esse aqui é um aplicativo de línguas estrangeiras, né? Para você encontrar pessoas, para você falar com pessoas, para você praticar línguas em geral. Então pode baixar aqui o Tandem, ele também é muito bom, eu recomendo demais, ok? Você pode baixar aí os 3 aplicativos, né, que eu recomendei e você testa para ver qual é o melhor. Esse primeiro aqui foi uma rede social, que é a rede social mais popular da Rússia. Esse segundo aqui, ele tem um foco muito grande em você conversar realmente no telefone com a pessoa, tá? De graça. E esse daqui, ele tem um foco maior na escrita, né? Então você pode conversar ali com a pessoa escrevendo, digitando, também pode conversar ligando, mas o bom é que você complemente aí com os 3, tá? Então esses foram meus sites e aplicativos como recomendação aqui para vocês. É claro, deixa aí também suas recomendações na seção de comentários desse vídeo. Agora, eu quero recomendar para vocês canais no YouTube para que vocês possam se aprofundar na língua e estudar a língua, né? Aqui em cima, a gente viu que nessa etapa nós vamos começar a estudar russo em russo, tá? Vamos começar a usar a língua russa para aprender mais russo. Isso aí vai ser a bola de neve do aprendizado. Vamos lá, eu quero recomendar para vocês isso aqui, ó. O primeiro canal é esse aqui, a Ruskam по-русски, tá? Essa professora aqui é muito boa, eu descobri ela aí há um tempo atrás e eu venho assistindo os vídeos dela. Ela dá aulas de russo em russo mesmo, como eu falei, isso aqui é muito importante. Então você tem que usar o russo que você sabe para aprender mais russo, esse é o segredo. E aqui ela faz várias aulas de russo sobre temas diferentes, geralmente ela aborda muito a gramática, né? No momento aqui em que eu estou gravando esse vídeo, ela aborda bastante a gramática. Então se você quer aprender a gramática russa, a melhor forma é você aprender a gramática russa em russo mesmo, certo? Como os nativos aprendem. E não usar o português, usar um idioma para explicar outro idioma é uma coisa que tem seus limites, tá? Não é impossível, não é ruim, mas tem seus limites. E já quando você usa o próprio idioma russo para explicar o próprio idioma russo, faz muito mais sentido, tá? E você aprende de forma muito mais profunda, ok? Então, esse aqui é o primeiro canal que eu quero recomendar, ó. Cara, não tem segredo. Quer aprender gramática? Vem aqui nesse canal, tá? Tem tudo aqui sobre gramática, uma ótima professora, gosto muito dela. E pode vir aqui que tem tudo sobre gramática que você quiser aprender, tá? Tem gramática, tem vocabulário também, tem tudo aqui. Então essa foi a minha primeira recomendação. A segunda recomendação é esse canal aqui, ó, Russian with Max. Esse daqui também é um professor de russo, só que o conteúdo dele é mais focado no russo. Assim, ele quer ensinar russo de forma divertida. Ele não quer ficar te ensinando gramática, ele quer ensinar russo com conteúdos interessantes, tá? Então aqui, ó, ele faz vídeos viajando pela Rússia e nos vídeos ele vai falando russo com você. Uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar é que os vídeos aqui, ó, tem legendas em russo e em inglês, tá? Legendas em russo e em inglês. E esses vídeos aqui também tem legendas em russo e em inglês, para você conseguir acompanhar. Então, como eu falei, o canal aqui do Max, né?
Russian with Max, ele é mais voltado para quem quer aprender russo sem muita gramática. Então aqui você pode encontrar vídeos sobre isso, vídeos dele viajando pela Rússia, etc. Então fica aí a minha segunda recomendação. E a minha terceira recomendação é esse canal aqui, ó, Russian from Russia, que é o canal de uma professora de russo que eu acompanho também bastante. Aqui você vai encontrar vídeos sobre história russa, sobre cidades russas, e nesses vídeos ela vai mostrando para você as coisas, né, as cidades, os lugares, e ao mesmo tempo vai te ensinando russo. Então é bom que você aprende russo e aprende sobre a cultura russa e sobre a história russa ao mesmo tempo. E também tem muitos vídeos aqui sobre gramática, tá? Então para você que quer aprender a gramática russa, pode vir aqui. Os vídeos aqui, todos têm legendas em... Deixa eu dar uma olhada aqui que eu até esqueci. Então, os vídeos aqui, todos têm legendas em russo, tá? Legendas em russo mesmo. Eles não têm legendas em inglês, tem apenas em russo, mas tá tudo bem, tá, pessoal? Vocês vão anotando aí as palavras, vão pesquisando depois. Agora você já tá aqui na etapa de acabamento, então você já tem essa base para entender, não vai ser difícil. E como todos esses canais que eu tô recomendando aqui para vocês, os autores falam de forma lenta, para você entender, né? Então isso é muito bom, ok? Se você já tá na etapa de acabamento, então, cara, você já tá mais do que preparado para entender esse tipo aqui de material. E é isso, pessoal. Uma coisa interessante, né? Você não precisa esperar chegar na etapa de acabamento para começar a consumir o conteúdo aqui desses canais, tá? Você pode começar desde o começo, se você quiser. Mas é claro, tem que seguir o foco lá do guia que eu te mostrei, né? O principal, as tarefas principais são aquelas lá que eu expliquei aqui na etapa de planejamento, na etapa de fundação, na de construção e na de acabamento. Mas você pode meio que misturar tudo, entendeu? Fazer um pouquinho de cada ali, se você sentir a necessidade. Não tem ninguém te proibindo, ok? Então, esses foram os materiais aí, os sites que eu queria recomendar. Agora, quanto tempo vai levar para concluir essa etapa? Vai levar a sua vida inteira, porque o aprendizado é eterno, tá? Essa etapa aqui é a última. Você vai fazer isso aqui para sempre agora. Contanto que você queira continuar aprendendo russo, contanto que você queira continuar sabendo russo, essa etapa vai ter que ser aplicada para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida você vai escutar, ler e aumentar seu vocabulário em russo. Você vai falar e escrever em russo para desenvolver sua habilidade. Você vai estudar russo em russo. Você vai se aprofundar na gramática, né, se você quiser. E você vai estudar um pouco menos e vai começar a viver um pouco mais para o resto da sua vida, tá? Essa aqui é a última etapa, é a etapa que dura para sempre. Se você, por acaso, não quiser mais aprender russo, aí você para de aplicar essa etapa, tá? Mas isso aqui você pode aplicar aí pela quantidade de tempo que você quiser. E é isso, eu quero te ver falando russo. Quando você começar a aplicar essa etapa aqui e começar a ter resultados, manda para mim uma mensagem lá no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, eu quero saber dos seus resultados, tá? Me marca aí nas redes sociais, mostra aí que você está aprendendo aqui a como aprender russo, que você agora tem um guia, que você sabe exatamente o que fazer. Pode repetir essas aulas aqui quantas vezes você quiser. E tchau, tchau, pessoal. É isso. Comecem a estudar russo, aplique tudo na prática, você só vai ter resultado quando você aplicar isso aqui na prática. Se você só saber o que fazer e você não fazer, é a mesma coisa de não saber nada. Então estudem russo e tchau, tchau. Пока-пока.